Tomé. Governador, o senhor falou agora há pouco do Porto de Santos, tráfico de drogas. Eu queria trazer a conversa um pouquinho aqui para São Paulo, falar de Cracolândia. Nós temos um problema muito sério na Cracolândia hoje. É um problema de segurança pública, temos um problema social gravíssimo e um problema de saúde. Nós estamos vendo uma população lá totalmente assustada, empresários de mais de 40 anos fechando as portas. Nós estamos vendo famílias que moram nessa região com filhos pequenos que não podem mais andar nas ruas. Um problema seríssimo de assalto. Nós percebemos em outros países algumas ações que foram muito propositivas e positivas em relação a acabar com a Cracolândia, como aconteceu em Nova York, na época do governador Rodolfo Giuliani, e em seguida no governador que veio o seguinte, que foi o Bloomberg. Eles tomaram uma ação que foi diminuir a forma como se avalia a diferença entre tráfico de drogas e o uso de entorpecentes. De tal forma que, com uma quantidade menor sendo considerada tráfico de drogas, os traficantes acabaram desaparecendo. O senhor tem alguma medida já esperada para a gente poder combater tudo isso e poder salvar essa população e uma área tão importante da história de São Paulo? Esse eu entendo que é um dos problemas mais complexos que a gente tem em São Paulo hoje. Eu entendo que você só vai resolver isso aliando uma série de políticas públicas, né? Primeiro, de fato, aí sim, um combate intransigente, firme com relação ao tráfico de drogas. Então, a política de segurança pública é uma política fundamental. Isso vai envolver, por exemplo, o uso de tecnologia, isso vai envolver caçar o registro daqueles hotéis que servem só para ponto de venda de droga, isso envolve endurecer esse combate, isso envolve instalar as câmeras inteligentes para que a gente possa aumentar o nosso monitoramento naquela região. Segundo, a gente precisa entender como fazer essa busca ativa e mais. Eu tenho que ter várias portas abertas. Porque a partir do momento eu tenho que ter uma pessoa especializada para fazer a abordagem daquela pessoa que está na rua e eu tenho que dar para aquela pessoa o que ela está precisando. O que ela quer? Ela quer encontrar a família, eu tenho que ter condição de encontrar a família dela. Ela quer a desintoxicação e tem gente que nos procura, pô, eu quero me desintoxicar. Eu tenho que ter a porta aberta para a clínica de desintoxicação. Então, o cratório tem que funcionar, eu tenho que aumentar a minha quantidade de vagas em comunidades terapêuticas, eu tenho que ter condição de internar esse cara, ou seja, de dar para ele o leito, de dar para ele a oportunidade de se tratar. Terceiro, eu preciso de uma política de habitação, porque ninguém vai para a rua para consumir droga, o cara está consumindo droga porque está na rua, então eu preciso dar teto. A política de habitação vai ser uma política fundamental. E quarto, eu preciso dar treinamento, porque não adianta ele se tratar e não ter perspectiva. E tem uma questão que é fundamental, que permeia todas as outras, que é a revitalização do centro. A gente tem que fazer obra, a gente tem que melhorar a iluminação pública, a gente tem que, por isso nasceu aquele projeto de transferência, ou projeto da criação do Centro Administrativo de São Paulo na região da Princesa Isabel, né, na região do Campos Elíseos, que é justamente para trazer o poder para lá, para trazer o movimento de pessoas para lá. Então a gente vai ter o centro administrativo com habitação. Nós estamos trabalhando aqui para criar um título verde do Estado de São Paulo. Como é que seria isso? A Desenvolve São Paulo emitiria um título, a gente capitalizaria dinheiro no mercado para investir em ações de preservação ambiental. E depois dessas ações de preservação serem auditadas, serem acreditadas, a gente devolveria isso para as empresas, para o investidor, para ele neutralizar emissões nos seus balanços. Ora, quem a gente empregaria para fazer essa atividade, para fazer o plantio de muda? Justamente essa pessoa que está se reabilitando. Então eu abro uma porta do mercado de trabalho para ela, eu dou um emprego para ela. Ela vai trabalhar na recuperação de mananciais, na recuperação de mata ciliar, no plantio de mudas. Então, são formas, são alternativas que nós estamos vislumbrando para começar a combater essa chaga. Governador, mas essa é a parte do usuário que consegue dizer o que ele quer sair. Eu tenho uma parte que já, lamentavelmente, por questões de saúde, ele já não tem nem controle dele próprio. Essa é a parte explorada pelo traficante. E eu tenho uma posição do Ministério Público, às vezes, que diz que não, que você não pode dizer nada para ele. Se ele quiser ficar na rua, ele vai continuar na rua. Internação compulsória. Exatamente. Até o Ministério Público reclama disso, vai contra a internação compulsória de uma pessoa que não tem a mínima capacidade de decidir por si própria. E o que eu faço com esse grupo de pessoas que não é pequeno? Sabe que até tenho conversado essa questão com alguns promotores de justiça, que quando a gente fala do Ministério Público, a gente tem que entender que tem a autonomia funcional dos promotores, né? Cada promotor tem a sua autonomia.
Do mesmo jeito que eu tenho procuradores, promotores de justiça que são absolutamente contra a internação compulsória, tem alguns que já entendem que isso é necessário. Sim. E eu entendo que é necessário também. Veja, a gente está falando de um pacote de medidas. Então, hora eu vou encaminhar para uma comunidade terapêutica, hora eu vou mandar para o Cratóide, vou mandar para uma clínica de reabilitação, ele vai para uma clínica de longa permanência, ele vai para o campo para trabalhar no plantio de muda. E tem aquele que eu vou ter que internar compulsoriamente, porque ele perdeu o livre-arbítrio, ele perdeu a capacidade de tomar decisão. Eu não identifiquei a família, eu não sei onde é que a família dele está, a família não pode tomar decisão por ele está ali sem qualquer, absolutamente vulnerável, sim, não tem consciência. E aí, como é que eu vou pesar os valores? Porque a vida dele está em risco. Sim. E aí, para proteger a vida dele, eu tenho que entrar, eventualmente, com uma internação compulsória. Mal comparando, observe que agora, na situação do Litoral Norte, nós tínhamos pessoas que não queriam sair das suas casas em áreas de risco. E a gente, às vezes, tentava abordar e convencer e não conseguia. O que nós fizemos? Nós entramos com uma ação na justiça pedindo para fazer a retirada compulsória dessas pessoas dessas casas. E a justiça concedeu. E a gente não precisava nem usar, porque na verdade eu chegava lá com um policial, conversava com a pessoa, ela já se convencia que tinha que sair. Olha, eu tenho até essa ação na justiça aqui, eu posso tirar compulsoriamente. Não, eu vou sair. Então funcionou. Tem que proteger ela dela mesma. Tem que proteger ela dela mesma. Essas iniciativas ou esse pacote, o senhor pretende lançar isso de uma vez? Você pretende fazer uma coisa mais silenciosa, aos poucos? A gente já divulgou esse pacote, a gente já divulgou as ações que a gente vai implementar, agora está em fase de operacionalização. Está em fase de contratação das viaturas que vão fazer a busca ativa, está em fase de contratação dos profissionais, está em fase de contratação das câmaras, que tudo a gente vai licitar, etc. Então, quando eu penso em Cracolândia, eu estou pensando numa ação contínua que vai levar esse período todo. A gente sabe que as pessoas têm pressa, são empregos que estão sendo subtraídos do centro da cidade de São Paulo. Um centro que é poderoso do ponto de vista de cultura, que é poderoso do ponto de vista de turismo, tem o turismo de compra, né? Tem um turismo de negócio. A gente não pode perder tantos empreendimentos, são pequenos empreendedores que estão fechando seus estabelecimentos por falta de segurança para atuar. Isso é inadmissível. Então, eu sei que todo mundo tem pressa, mas nós temos que pensar cada passo que nós vamos dar, entrar com a reabilitação das ruas, dos logradouros, a recuperação desses endereços, recuperação da iluminação pública. Estava conversando com o secretário de Segurança a possibilidade de instalar um batalhão de polícia militar na região e um batalhão que vai basicamente se deslocar com motocicleta para a gente ter velocidade, né, pronta resposta. Então a gente vai aumentar muito o efetivo policial no centro, para aumentar justamente essa vertente da segurança. Nós vamos endurecer. Agora, deixa eu só trazer o Christian, por gentileza. Depois, mas eu não queria interromper, eu queria fazer uma questão também ligada a isso. Tá. Eu ia mudar de assunto, Piotr, então se for continuar nesse tema... Eu queria entrar nesse tema um pouquinho. Então, eu queria só entrar no tema bem rapidamente. Uma vez que esses lojistas de lá, que estão lá há muitos anos, estão perdendo vendas, muitos fechando as lojas, será que não seria importante o Estado poder dar alguma coisa, uma vez que o próprio Estado não consegue garantir a segurança, como a Prefeitura baixar o valor do IPTU durante um período, algum tipo de ajuda tributária, para que os lojistas possam sobreviver, porque eles estão fechando portas. E eles, quando fecham portas, eles deixam de gerar empregos, eles deixam de arrecadar impostos, e é muito grave essa situação toda. Será que não seria importante A Prefeitura está junto nisso que o Tomé está dizendo? Está abraçando a causa também? Está abraçando a causa. Existe uma coordenação muito forte hoje do Estado com a Prefeitura. Eu acho que todo mundo entendeu que precisa dar as mãos. Não é um problema que a Prefeitura vai resolver, que está na mão da Prefeitura resolver, ou não está na mão do Estado resolver. Eu acho que são Prefeitura e Estado trabalhando juntos. Aí sim a gente tem uma esperança de resolver. A gente discute muito essa questão, que, por exemplo, quando a gente falou da instalação de negócios no centro, a gente sempre falou, que tipo de benefício tributário eu posso dar para minorar, para atenuar essa situação que está ocorrendo. Até porque, eventualmente, a gente até estava discutindo isso, eu vou interromper uma rua para fazer uma obra de revitalização. E a revitalização de logradouros vai ser algo importante. Eu tenho que manter esses negócios de pé. Então, que tipo de incentivo eu vou dar? Isso é algo que está na nossa pauta, nós estamos estudando. Enfim, observe que é um enfrentamento multifacetado,
muito interdisciplinar e que vai demandar ações em todas as esferas. Então, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico vai ter que entrar, a Secretaria de Fazenda, a Secretaria de Segurança Pública, a Secretaria de Saúde, todo mundo vai ter que trabalhar, a Secretaria de Desenvolvimento Social, todo mundo vai ter que trabalhar em conjunto, né? Secretaria de Habitação, para que a gente tenha um bom desfecho. E eu entendo que se a gente pegar esse assunto com vontade, não ser atropelado pelas demandas do dia a dia e realmente encarar, botar isso na ordem do dia. Precisamos resolver Cracolândia, a gente vai conseguir resolver. Governador, só uma questão. Pois o Cristian, por favor. Porque quero ficar explorar isso um pouquinho mais. Por favor, sem a internação, e internação compulsória não vai resolver, porque ele vai continuar vivendo como um zumbi. Então, sua grande tarefa será convencer o Ministério Público e a Justiça como um todo de que a internação é fundamental para acabar com a Cracolândia. A questão que eu queria colocar dentro disso que o Tomé falou... Fácil convencer, Capês, o Ministério Público? Acho que dialogando, conversando, mostrando fatos, indo na linha argumentativa que o governador vai, sem imposição, eu acho que ele acaba convencendo e é imprescindível que isso aconteça. Eu acho que se a gente mostrar que é mais uma alternativa, mas nós estamos tentando abrir várias outras portas, e a última, de repente, que a gente vai abrir é essa, talvez a gente encontre aí reverberação. Eu acho que não, eles estão tentando de tudo. O que não deu certo, porque aí alguém vai para o Cratódio, alguém vai para a comunidade terapêutica, alguém vai pedir a família, alguém vai querer ir embora para o seu estado de origem, enfim. E, de repente, quem eu não consegui tratar de jeito nenhum e não tem condição de tomar decisão, a internação não é um depósito de seres humanos, é para salvar a vida. Agora, a questão que eu queria colocar é a seguinte: a cidade de São Paulo, já que se tocou na Cracolândia, na cidade de São Paulo nós temos aí de 12 para 13 milhões de habitantes. 3 milhões moram na área que tem infraestrutura. 9 milhões completamente afastados de ocupações irregulares, muitas vezes em áreas de risco. Esse readensamento passa pelo plano diretor, que não é função do governador do estado. O senhor pensou no entrosamento com o prefeito para tentar trabalhar a mudança do plano diretor para estimular uma maior ocupação da região central e da área? E o senhor é um especialista em mobilidade urbana, transporte, não facilitaria tudo, governador? Não, com certeza. A gente tem tratado esse assunto com o prefeito pelo seguinte: existe um certo preconceito ou alguma resistência à verticalização, ao adensamento, mas esse adensamento é absolutamente necessário. Porque, observe, se ele não acontece, a gente vai expulsando as pessoas para as regiões mais periféricas e a gente vai avançando em cima do cinturão verde. Aquele cinturão verde que a gente devia ter, a gente vai deixando de ter. Isso ambientalmente é problemático. Então faz muito sentido eu adensar pessoas onde já tem infraestrutura de transporte e infraestrutura de saneamento. O transporte vai ficar mais barato, o saneamento vai ficar mais barato. E aí, vamos olhar São Paulo. O que a gente vê? A São Paulo Industrial nasceu nas margens das linhas dos trens. E a São Paulo Industrial morreu nas margens das linhas dos trens. O que eu tenho de galpão abandonado é uma enormidade. O que a gente poderia transformar de áreas abandonadas em habitação de interesse social, habitação de médio padrão, em local onde eu já tenho infraestrutura de transporte. Então, se eu sair do centro, na direção da Lapa, da Barra Funda, pegar esse trecho Barra Funda, Campos Elíseos, é uma enormidade de áreas passíveis de edificação. Observe que eu tenho a própria linha do trem que segrega a cidade, espreme parte da cidade na várzea do Tietê, né? Pensando grande, pensando num projeto de grande porte, se a gente rebaixasse essa linha, a gente teria condição de melhorar a qualidade desse adensamento, a gente valorizaria determinadas áreas que perderam, no final das contas, densidade ao longo dos anos. Então tem muita coisa para se fazer do ponto de vista urbanístico aqui na cidade que com certeza traria muito benefício.